Nesse vídeo você vai conhecer um ingrediente que vai deixar os seus pães sem glúten mais macios e deliciosos. Vai aprender também como usar corretamente e as opções disponíveis. Se não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Você acredita que pães sem glúten têm que ser secos, duros e sem gosto? Deixa eu te falar que não precisa ser assim. Eu consigo fazer pães que ficam macios, fofinhos, deliciosos, que se mantêm assim por um período de tempo. Minhas alunas também conseguem. Então sim, é possível fazer pães sem glúten deliciosos, pães sem glúten perfeitos. E eu tenho certeza que você também é capaz de fazer. Hoje eu vou te contar sobre um ingrediente que quando a gente adiciona nas nossas massas de pães sem glúten, ele transforma essas massas, deixando-as mais macias e mais úmidas. Consequentemente, você tem um pão que dura mais tempo com essas características. E qual é esse ingrediente que ajuda na maciez e na umidade dos nossos pães sem glúten? É o tubérculo, né? O purê de batata doce, de inhame, de mandioca, de abóbora, de cenoura. Então todos esses tubérculos, né, todos esses purês de tubérculos, melhor dizendo, eles entram para nossa massa agregando essas características de maciez e de umidade. Quando a gente usa um purê na nossa receita de pão sem glúten, a gente geralmente, né, diminui um pouquinho a quantidade de farinhas. Então você também reduz um pouco a farinha branca, se tem na sua receita, com a adição de um purê, melhora o valor nutricional dessa receita por conta dessa adição, né? Então, cada tipo de purê agrega característica diferente em teores de fibras, de proteínas, de vitaminas, de minerais, cada uma com sua particularidade. Além disso, os purês agregam sabor. Então, quando a gente quer fazer um pão de abóbora, por exemplo, a gente vai lá, assa a abóbora, né? Faz o purê e coloca na massa. Por que eu indico que você asse a abóbora? Porque a abóbora, quando a gente cozinha na água, ela absorve muito a água. Então, ela fica com um purê muito mole, né? Isso afeta o resultado final. Se você faz um pão hoje com um purê de abóbora cozido na água, e amanhã você faz um purê de abóbora com abóbora assada, você vai sentir diferença no ponto de hidratação. Quando a gente cozinha na água, o ponto de hidratação, a gente precisa de menos líquido para chegar ao ponto correto, né? Quando a gente assa, a gente precisa de mais, porque a abóbora assada ela é mais enxuta, ela tem menos líquido, menos água. E isso interfere no ponto de hidratação da nossa massa, no ponto correto do nosso pão sem glúten. Então, assar a abóbora. Os demais tubérculos você pode fazer cozido no vapor, que é uma ótima opção também, porque você não perde nutrientes, né? Ou então cozido na própria água, não tem problema, tá? Então esses tubérculos, eles podem ser adicionados e a proporção vai variar, mas a proporção que eu recomendo é que você utilize de 70 a 100 gramas de tubérculo para cada 340 gramas de farinhas. Então se você tem um pão que vão 340 gramas de mix de farinhas, né, de farinhas ali no total das farinhas, você pode adicionar uns 100 gramas de purê de tubérculo, que esse purê vai agregar mais maciez, mais umidade, mais valor nutricional, vai manter o seu pão úmido por mais tempo, né? Eu recebo muita reclamação de que os pães sem glúten, eles ficam duros, né? Eu faço pão sem glúten, no outro dia ele tá parecendo uma pedra. Se você coloca um pouquinho de purê de tubérculo, de purê de batata doce, de purê de inhame na sua receita, além de ajudar na liga da massa, você também consegue manter esse pão mais úmido por mais tempo. Então, no dia seguinte, um pão que leva purê de tubérculo e tem ali uma receita equilibrada, não vai ficar duro, tá bom? Ele vai ficar com uma característica mais úmida, mais macia e deliciosa. O uso desse ingrediente vai te ajudar muito, principalmente se você está começando agora nos preparos sem glúten, né? Porque essa é uma das maiores dificuldades de quem está iniciando, deixar o pão sem glúten macio e úmido. Era a minha dificuldade, era a dificuldade das minhas alunas. Eu tenho certeza que muitas de vocês aí que estão assistindo também tiveram essa dificuldade, né? Deixar o pão macio. Então, já adiantando, você pode colocar um pouquinho de purê de tubérculo, um purê de batata doce ali, para melhorar a maciez e a umidade. Se você usa um purê de abóbora, de cenoura, por exemplo, você vai ter esse sabor característico na sua massa. Então, o seu pão vai ficar com sabor de cenoura, com sabor de abóbora. O purê de batata doce, ele é um pouco mais neutro. Então, a gente pode fazer um pão que vão ali 100 gramas de batata doce e o sabor vai ficar bem suave da batata doce, tá?
Então, quanto a sabor, você tem que observar ali o que você gosta, o que você não gosta para utilizar. O purê de inhame também ele tem um sabor mais neutro, então você pode utilizar para que ele não fique com o pão não fique com sabor muito acentuado. E no vídeo de amanhã eu vou te ensinar como você pode deixar as suas receitas sem glúten mais saudáveis. Então inscreva-se agora. Clique no botão que está aqui abaixo para você não perder nada e também para entrar para essa família. Se inscreveu? Então vamos lá. A proporção, como eu disse, né, eu recomendei ali de 70 a 100 gramas a cada 340 gramas. A proporção em percentual, você pode colocar ali por volta de 30% de purê de tubérculo, e aí entenda-se tubérculo por batata doce, inhame, mandioca, né? Esse tipo de tubérculo, esse tipo de purê. Então, você pode colocar essa proporção de até 30% ali na sua receita, considerando a quantidade total de farinhas, que você vai ter um excelente resultado. Qual é o problema quando você exagera na quantidade de purê? O problema é que você pode pesar a massa, deixar a massa muito úmida. E isso vai interferir no crescimento, na maciez e também na leveza dessa massa. Você pode ter uma massa um pouco mais pesada, embatumada, se você exagera um pouquinho na quantidade de purê. A escolha do tipo de purê que você vai adicionar à sua receita depende muito do seu gosto e da sua necessidade. Se você quer um pouco mais de liga na sua massa, você pode optar por purês que oferecem essa característica. Então, purê de inhame, purê de mandioca. Se você quer dar sabor à sua massa, você pode fazer com um purê de abóbora, um purê de cenoura. Então depende muito do seu gosto, do gosto da sua família. Mas uma coisa muito importante que você deve sempre ter em mente é que qualquer alteração na receita vai alterar o resultado final, tá bom? Então se sua receita não vai purê, você vai colocar um pouquinho de purê, vai ter alteração, tá bom? A alteração pode ser ruim? Na maioria das vezes não é, tá? Porque quando a gente põe purê, a gente melhora a nossa receita. Né? Só não colocar muita quantidade, exagerar ali na quantidade, senão vai ficar perfeita. E amanhã eu vou falar como você pode deixar as suas receitas de pães e de bolos sem glúten mais saudáveis. Se inscreve agora no canal. Eu sou Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Já me segue lá no Instagram, @GabrielaGregolin. Um beijo!